Vambora, a manchete. Foguete SpaceX de Elon Musk explode minutos após o lançamento. Na segunda-feira, a decolagem foi suspensa minutos antes do horário programado, devido a um problema de pressurização do estágio de propulsão. Após o cancelamento, segunda-feira passada, dia 17, a SpaceX conseguiu lançar o foguete Starship. Nesta quinta-feira, 20, faltando um minuto para a abertura da janela, o diretor de voo pausou a contagem para a decolagem. Às 10h33, o foguete voou. Dos 33 motores do foguete, 5 falharam. 4 minutos depois da decolagem, o foguete explodiu no ar. Ele estava a 20 km de altitude. Ainda não há informações sobre o que gerou a explosão, mas a SpaceX afirmou que houve uma separação imprevista. Na transmissão oficial, a equipe da SpaceX foi vista comemorando. A equipe comemorou a coleta de dados resultando da decolagem do foguete. Esse era o primeiro teste integrado entre o Super Heavy, um lançador gigante com 33 motores, e o Starship. Mesmo com a decolagem sem todos os motores em funcionamento, a estrutura foi capaz de ganhar altitude. Era para não ganhar? A SpaceX comentou na sequência a explosão. Em um dos tweets, a companhia disse: com um teste como esse, o sucesso está naquilo que aprendemos e o teste de hoje vai nos ajudar a melhorar a confiabilidade de Starship, enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária. Eu imagino para vocês como foi o Saturno V, né? Como eles foram à Lua. Ninguém teve coleta de dados, ninguém teve primeira aeronave que explodiu, nada, foi tudo perfeito. Você vai para o além, para o espaço e o além. Você desce em julho de 1969, onde todos os computadores do mundo tinham a metade, todos eles juntos somados, tinha metade da capacidade desse celular que eu estou falando com vocês. E os caras depois fizeram um filme identitário onde botaram algumas negras calculando. Calculadores humanos são normais, eles faziam teste de parábola balística, sempre foram usados, desde a Segunda Guerra Mundial em profusão. Aí colocaram como heróis para fazer uma historinha, para contar uma narrativa, porque o americano adora vender peixe podre como se estivesse fresco. Não pelas profissionais, que eram profissionais como outras qualquer, na sua dignidade com o trabalho, mas o uso disso aí chega a ser patético, que disseram que um dos astronautas disse que eu só vou à Lua se for fulano que fizer o cálculo. Pelo amor de Deus. Está me lembrando a história do acidente da TAM em 1996, com o Cid Moreira, ou quem foi, dizendo o piloto nos estertores da morte, sem capacidade de discernir o que é certo ou errado, puxando o throttle, o acelerador ao máximo, rompendo os cabos com a mão. Eu vou salvar a escola, porque ele viu que lá de cima era uma escola. Foi o ato heróico para fechar o Jornal Nacional do dia. Eu nunca vi tanta calhordice junta. Nunca, nunca. Mais do que essa, só o pessoal da Starship, da SpaceX, dizendo que está muito feliz com a queda do bólido e que aquilo ali realmente foi um grande avanço, um grande passo para a humanidade. Então, um pequeno passo para a ciência, mas um grande passo para a humanidade. Só faltou falar isso. E a gente fica escutando isso e ninguém questiona. Eu queria saber por que só eu questiono essas coisas, por que só eu que venho a público ser o ranzinza, o mau caráter da história, por que eu estou sozinho nisso? Por que mais gente não faz a mesma pergunta? Pelo amor de Deus. Para quem não sabe, em 1996, um Fokker 100 da TAM, levantando o voo às 9h pouca da manhã, levantou o voo, abriu um reverso e ele mergulhou em stall. Logo, 30 segundos, 40 segundos depois, caiu, matou todos os ocupantes e ainda matou gente em terra, se não me engano. Claro que sim. Mas tinha uma escola no caminho e a Globo, para romantizar o negócio, para criar um romance, o piloto disse: o Cid Moreira, ou quem era na época, teve acesso provavelmente à decodificação das fitas antes que ela acontecesse. Eu vou salvar a escola. Eu confio plenamente que, como um grande profissional que era esse piloto, como são a maioria deles, na escolha ele faria essa escolha, com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Mas com 1 hectolitro de adrenalina no sangue, 2 gotas de sangue correndo nas veias, ele estava em transe absoluto,
o corpo preparado para o fim. É isso que acontece. Como é que vai acontecer o momento exato da minha morte? Se ela for traumática, você vai ser inundado de adrenalina e você vai pouco sentir a coisa. Eu não estou querendo romancear a morte, eu estou querendo explicar o que acontece, processo de defesa do corpo humano. Acontece isso. E a gente passa por esse momento. Mas aí, no final, sempre a história é bonita, a história é romanceada. Muito longe da história verdadeira. O cara tentou fazer o máximo. E quanto mais ele acelerava, na realidade, ele teria que cortar aquele motor, mas não tinha uma mísera lâmpada no painel do Fokker 100, que naquela época já não era mais fabricada, porque a Fokker já tinha quebrado. Tá? Foi o avião que levantou a TAM. E não tinha nada, tanto é que mesmo sabedores do problema, 7 ou 8 comandantes que fizeram o voo simplesmente não conseguiram salvar o avião, mesmo sabendo o que era, não havia tempo. Rampa de subida, perigo máximo, curva da morte, onde velocidade, potência, aceleração, altitude estão num gradiente totalmente conflitante e aonde qualquer acidente que aconteça, o mais provável é ir para o solo e seja o que Deus quiser. E nessa condição de acidente, a física se sobrepõe a Deus e normalmente todo mundo morre quando salva alguém. É por um somatório de coincidências que aconteceram para isso ter ocorrido. Mas dificilmente numa subida, num momento de rampa, uma falha, um motor de falha múltipla, tá? Ou um processo de estolagem, estol em faca, alguém se salvar. Foi igual a TR-72 o outro dia, tá? Em que aconteceu isso. O piloto cometeu uma tremenda de uma cagada, uma barbeirada, mergulhou o avião em faca e simplesmente, faca é quando ele cai assim de lado, tá? Corte profundo, tipo Tramontina, e não tem defesa, não tem como mais. Foi uma falha humana, não tem como você corrigir mais. Ele entrou numa condição que é mais usado para helicóptero, que se chama curva da morte. Curva da morte no helicóptero é calculada por altura e velocidade. A curva da morte do avião tem outras variáveis, mas é aquilo ali. Então você tem um gráfico que quando você está dentro dele, você está dentro da curva da morte. O que é? Se acontecer uma falha ali, você vai cair. Nada vai conseguir te segurar. Se estiver fora dali, você tem chance. Aí vai da habilidade e da capacidade do piloto. Fora da curva da morte, as coisas podem acontecer. Ali dentro, não. Isso daí é alta tecnologia americana, que não serve para nada atualmente.